Quando eu tiro essa região de supply e demanda, a gente vai procurar o quê? Vai procurar confluências, não vai procurar confluência de Fibo. Olha só essa confluência de Fibonacci Trick aqui, ó, dessa máxima para essa mínima. Tá vendo essa confluência? Ela tá batendo muito mais em 61 do que 78. Não, tá batendo a mesma coisa. 61 e 78, mesma coisa, mesmíssima coisa, tá dando as mesmas oportunidades. Ah, então é por isso que você ficou no meio do caminho, então? Decidi colocar no meio dos dois? Não, não é por isso. Por quê? Você vai no tempo gráfico de 1 hora, você consegue ver muito bem aqui regiões interessantes, principalmente essas daqui, ó. Tá vendo aqui? Essas regiões interessantes. Aí a gente muda para line chart, a gente vê que basicamente esse line chart aqui que eu estou considerando, tá bom? Poderia considerar esse, tem vários aqui, mas eu acredito que o preço, como vem um pouco acima por causa dessa região aqui, em particular, ó, essa região aqui toda em particular, tá bom? Então eu decidi escolher essa região aqui de line chart. A gente tem várias aqui, poderia colocar, por exemplo, aqui, que no fim das contas vem ser a mesma coisa, né? Por exemplo, poderia considerar essa região para minha pegada para pegar esse short, né? Eu posso considerar essa região, mas eu decidi considerar essa. Enfim, no fim das contas não vai ser indiferente. O que não pode acontecer é você, de fato, né, não considerar uma região interessante de supply e demanda e pegar venda, perdão, muito abaixo, com um risco de retorno muito ruim. Stop de 7%, eu posso entrar alavancado até 10 vezes e estaria tranquilo. Tá bom? Então essa é a minha visão de Bitcoin para queda. Tá, Ednei, e qual seria a tua visão para alta? Eu só entro em compra no Bitcoin, mais uma vez já falei isso, e eu repito aqui com vocês, eu só compro Bitcoin se o preço, ele de fato for acima, tá bom? Acima de 45 mil dólares. Se o preço fechar acima de 45 mil dólares, eu tenho compra no Bitcoin. Eu penso em comprar Bitcoin, tá bom? Fazer compras. Por agora, eu fiz compras anteriormente e só deu stop, esse é o fato. Então, eu me atrevo, nesse momento, só depois de 45 mil dólares eu pego uma compra, só depois disso. Abaixo disso eu não penso em comprar, não. Aí tem outra coisa muito boa de trocar com vocês, porque nesse exato momento o Bitcoin pode estar completando um Big Bullish, por exemplo. Deixa eu ver aqui em 4 horas se fica mais claro para vocês. Deixa eu ver 4 horas, preço bugou, trading view. Vamos lá, deixa eu ver esse aqui. Ok, já foi. Se a gente olhar bem, aqui no tempo gráfico se a gente olhar bem aqui no gráfico de 4 horas, a gente pode estar completando exatamente o Big Bullish M nesse exato momento que a gente tem em live, tá bom? Tá aqui, ó. Você pode tentar completar um Big Bullish M para buscar essa região também, tá bom? Aqui em 1 hora a gente consegue ver isso de uma forma mais clara. Deixa eu ver isso aqui. Vou ter que ajustar a trendline, né? Ela não pode cortar candle, como eu já falei. Então pode ser que nesse exato momento o Bitcoin pode vir a dar uma compra aqui, ó. Pode ser que venha a dar uma compra aqui para buscar a região de venda. Aí, Dini, você vai pegar essa compra? Não vou entrar contra a tendência. Eu já tentei fazer isso. Tá aqui, ó. Para quem faz mentoria comigo, já conhece esse padrão bastante. Tá aqui, ó, 61 de Fibo tá confluindo melhor nessa inversa. A trick que a gente teve agora foi essa aqui. Tá confluindo também a região de 61. A gente pode, por exemplo, ir lá em 30 minutos, tentar ver algum 30 não tem, 15 também não tem, só tá aqui embaixo. É ruim demais. 5 minutos. Ok, em 5 minutos a gente fica com isso aqui. Quebrou a estrutura, fez pullback, a gente fica com essa regiãozinha aqui, ó. Seria essa região, mais ou menos. Mas eu acho que o preço, não sei. O fato é que se eu tivesse que pensar em compra aqui, a gente consegue ver que a gente tem confluência perfeita. Tá bom? A gente consegue ver que a gente tem confluência perfeita. Por quê? Quando esse Big Bullish M se completar, ele vai dar pra gente um preço de entrada aqui no 68, que é perto da região onde a gente quer pegar short, tá bom? Tá vendo o menos 27 do Big Bullish? Já tá em cima do topo duplo.
E o 68 já está aqui na região, basicamente, de onde a gente quer pegar short, entendeu? Então isso é bastante interessante também ter em mente. Não sei se vale a pena pegar esse Big Bullish M. Eu quero pegar short, não quero pegar stop, não quero pegar compra por agora não. Aí, se você não acha que se o preço romper essa figura, né, que vocês gostam de chamar de triângulo, se o preço romper esse triângulo, ele pode continuar lá para cima e só ir embora? Não necessariamente. A gente tem esse LTA aqui que é muito forte, tá bom? Acompanha esse LTA aqui em 4 horas, você vai ver que ele é muito forte. Olha só aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa LTA aqui ela é forte, ela pode segurar o preço. A gente vai ter que pagar para ver, mas eu só penso em compra acima de 45 mil dólares, tá bom? Então, basicamente, pessoal, essa é a minha visão para Bitcoin. Eu, Ednei, quero pegar short aqui, chegando nessa região aqui de 21 mil dólares, já coloquei ordens de compra. De 20 mil dólares, perdão, já coloquei ordens de compra. E aqui dentro também, nessa região, é bastante interessante ter algumas ordens de compra, tá bom? Para BTC. Caso o preço continue em queda. Se o preço decidir, de fato, romper 45 mil dólares, eu já começo a pensar em alta mesmo, alvos 77 mil dólares, 88 mil dólares, 100 mil dólares, sem dúvida nenhuma. Mas o que o mercado me diz até esse momento é só queda. Muita gente tá vendo isso aqui, tá falando um monte de coisa, né? Baleias comprando isso aqui, mas, cara, só que a estrutura de 1 hora não significa nada. 4 horas é o tempo gráfico rei. 1 hora aqui, ó, quebrou a estrutura, fez o pullback e tá brincando demais aqui nessa região, para o meu gosto. Já devia ter ido embora, tá brincando demais. Ainda faz um ombro, cabeça a ombro, quebra a estrutura de novo, deixa topo duplo aqui. Cara, é pullback certo. Cenário é perfeito para fazer pullback e continuar em queda. Na minha opinião é isso. Minha experiência com o gráfico diz isso, tá bom? Minha experiência com o gráfico me diz isso claramente. Isso aí a gente tem que ter em mente. Tem que ter em mente. Agora vamos lá. Eu quero ver também o gráfico do Ether, né? Ethereum, com vocês. Ether, pessoal, eu vou ter que mostrar aqui para vocês esse short lindo, né? Região de supply e demanda, pá. Essa análise eu publiquei lá com os mentorados, mas eu não cheguei a... Como é que se diz, pô? Eu não cheguei a dizer pro pessoal, olha, peguei a entrada. Por quê? Como eu já tinha levado stop demais no Bitcoin, eu disse, pô, eu já tinha levado 3 stops no Bitcoin, como eu falei no início da live, eu disse, pô, não vou falar mais nada, vou só operar aqui tranquilinho. Vocês podem ver que basicamente o que eu tenho em mente para Ether é a região aqui de 1364 ponto monte de quebrado, tá bom? Para Ethereum, tá bom? Para Ethereum é isso que eu tenho em mente. Ednei, explica pra gente que quer aprender análise gráfica, por que você pegou esse short? É simples, tá bom, pessoal? É simples, vamos lá. Preço aqui, diferente do Bitcoin, o preço da Ethereum, ela renovou fundo. Vocês viram aqui que Ethereum renovou fundo aqui, ó? Estão vendo aqui? Ethereum renova fundo, Bitcoin não. Bitcoin quando faz o último fundo aqui, ó, ele não renova, olha só, vem aqui não renova fundo, aqui não renova, ele só não renova fundo. Ele só não renova fundo. Já Ethereum renovou fundo. Então quando Ethereum renova fundo, ela me dá a oportunidade de traçar Fibonacci de novo, da máxima para mínima. E o preço chega em 7,8, região de supply e demanda. Então eu peguei short, stop acima do 100, vocês já sabem disso, né? Quem me acompanha um pouco já sabe que basicamente é isso. Quando eu vejo região 7,861, poderia pegar também 61, por que não? Mas eu tinha a região de supply e demanda em 7,8, então eu fiquei mais à espera dessa região de supply e demanda. Tanto é que vocês conseguem ver aqui, ó, que eu peguei a operação um pouco acima do 7,8, até não peguei exatamente 7,8, peguei um pouco acima porque eu sabia que tinha uma região de supply e demanda, não sei se é em 1 hora, 15 minutos, mas eu estabeleci uma aqui um pouquinho acima, tá bom? Um pouquinho acima aí. E depois peguei a operação, tá bom? Ainda fiquei negativo um tempinho aqui. E agora na Ethereum eu consigo especular a mesma coisa que aconteceu no Bitcoin, ó. Se vocês pararem para ver Ethereum bem,
Vou ocultar aqui, ó. Vou tirar a posição, por exemplo. Tirar retângulo também, retângulo. Tirar aqui mais Fibonacci. Fibonacci também vou tirar para ficar claro. Olha só. O que a gente tem aqui na Ethereum também? A Ethereum agora também fez claramente para a gente o ombro, cabeça, ombro. Olha só. Ombro, cabeça. Aqui não tinha feito o ombro. Ou melhor, acho que o ombro vai ser feito agora. A estrutura estava aqui, né? Esse fundo de origem, esse topo. O preço quebrou a estrutura, veio até essa região. Eu acho que o preço vem em alguma região por aqui ainda e continua a cair. Aqui nessa região aqui, ó. Ou seja, possivelmente a gente vai ter reentrada em Ethereum. Tem topo duplozinho aqui, ó. Tá aqui. Eu já sabia, eu vim para ter o gráfico menor mesmo para achar essa coisinha ali. Que já tinha em mente que poderia ter. Então, e o ativo está bastante parecido com o Bitcoin agora. Vocês conseguem ver, ó. Bitcoin, acabei de falar para vocês que pode estar completando um Big Bullish M. Ethereum não está atrás, mesma coisa. Mesma coisinha na Ethereum, olha só. Fundo, topo, fundo, tenta renovar topo, não consegue, possivelmente vem fazer um Big Bullish M para buscar uma região lá acima. E com isso aqui, se esse tipo de padrão se completa, a gente tem 68, olha só. Porque, por coincidência, exatamente onde eu coloquei a região de interesse. Né? Por consequência, por intercidência, perdão. Onde está a FIBO? A FIBO é essa. Não, essa é a sequência. Deixa eu pegar aqui a FIBO. Essa é a FIBO. É isso. Isso aqui no tempo gráfico de 4 horas para ficar mais claro. Vamos lá. Basicamente é essa, tá bom? Então, a linha de tendência é essa. Que foi quebrada. Eu já estou vendido. Consegui pegar a venda desde lá de cima. Mas eu nem pegaria mais uma venda Ethereum se completar esse Big Bullish M aqui que eu acabei de mostrar para vocês e vier buscar uma região parecida com essa daqui, mas eu vou ter que pegar uma nova Fibo dentro da Fibo, né? Vou ter que pegar outra Fibonacci aqui dentro da Fibonacci. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, ó. O fundo estava aqui. Esse topo quebrou fundo aqui, brincou aqui. Cara, mesmo padrão que o Bitcoin, cara. Vou ter que pegar aqui de cima para esse fundo aqui agora. Vocês conseguem ver que aqui eu tenho aqui uma Fibotrick muito bem, né? Tem aqui, ó, fundo, topo, renova fundo, faz novo topo. Consigo ter essa Fibotrick. E eu tenho aqui a região um pouco acima já para Fibotrick. Fibotrick já me dá uma outra região. E supply e demanda tá aqui, né? Porque esse é o último candle positivo antes do preço quebrar a estrutura. Então, essa é a região de supply e demanda. Ou seja, em vez de pegar a operação aqui, ó. Em vez de pegar essa operação nessa região que eu coloquei agora, o mais interessante... Opa, vou ter que voltar aqui. O mais interessante seria pegar já aqui um pouquinho acima, ou exatamente no 78, aqui na entrada de supply e demanda. Stop loss não precisa ser esse aí, não. Esse stop loss está muito grande, tá bom? Tem que ser esse aqui, ó. Esse topzinho aqui. Alvo para Ethereum, como eu já falei, 1364 seria o meu alvo. Eu já estou numa posição aqui. Pô, onde é que tem essa posição agora? Tá aqui, eu já estou numa posição de venda com o mesmo alvo. E basicamente esse seria o alvo, tá bom? Que eu utilizaria. Ah, mas onde você acha que o preço vai para começar a comprar? Eu não quero entrar vendido, nem quero pensar já em região de compra, tá bom? A gente vai ver isso agora. A gente a gente vai ver isso aí, vai ver isso agora. Uma região de compra interessante para Ethereum. E já adianto para vocês que para Ethereum eu vou ter que refazer toda a análise, vou ter que refazer mesmo, vou ter que fazer do zero. Então eu não vou poder utilizar o mesmo gráfico aqui da Binance, porque esse gráfico aqui está com as minhas posições marcadas. Eu vou puxar um outro gráfico aqui, ETH, USDT. Vou pegar da Binance, porque aqui eu estou utilizando ETH dólar, tá vendo? Dólar direto. Eu vou pegar o USDT, que no fim das contas é a mesma coisa, não muda nada. No fim das contas, já são um gráfico com outro ativo que é vinculado no outro, então que é lastreado no outro, né? Então a mesma coisa. Vamos lá. Pegar isso aqui. USDT. Vamos lá. No gráfico semanal, primeiramente. A estrutura semanal de Ethereum ainda está intacta. E isso é interessante ver. Da Ethereum, a estrutura semanal ainda está intacta. E o preço está em 7,8. E ele tentou ir embora, né? Tentou subir. Não conseguiu. Fez o pullback. Ah, mano. Eu acho que Ethereum... Nossa. A visão que eu tenho agora, se eu falasse, vocês iriam dizer que eu sou maluco.
Mas a Fibonacci me diz que a Ethereum pode bater $765. É por isso que eu não vejo Ethereum a esse preço. Mas, enfim, o mercado é soberano. Vamos lá. Se a estrutura semanal ainda não está quebrada, eu não posso passar por mensal. Ou melhor, essa Fibo aqui, ó. Fundo, topo, fundo. Isso aqui não quebrou, não. A Fibonacci tem que ser dessa mínima aqui, não dessa. Isso tocou 78. Quem sabe não baixa 1.300. Sim, pode bater 1.300 na boa, mas acho que seria uma região aqui muito abaixo. Vamos no diário de novo. Fundo, faz topo, renova fundo, faz topo, renova fundo. Quebra a estrutura. Fazer esse pullback. Esse é o último candle negativo antes do preço quebrar a estrutura. Esse aqui, ó, na região de 1.500. Para Ethereum, de fato, eu não consigo chegar no veredito final. Eu poderia chegar, mas eu iria me arriscar demais. LTA que eu posso trabalhar com essa daqui, por exemplo. Essa LTA é interessante. Não sei. Mas se Bitcoin for para 20k, Ethereum vai junto, Ethereum vai cair junto, né? Ok, eu vou deixar aberto. Eu não posso chegar numa região de compra agora para vocês, porque eu ia dizer 700 e poucos dólares e é muito longe. Eu não acredito que Ethereum chegue a 700 dólares de novo. 700 dólares de novo, eu não acredito. Eu acredito que ela se mantenha acima dos $1.000, inclusive. Vou marcar até aqui. Eu acredito que ela se mantenha acima dos $1.000. Não vejo Ethereum a 700 e poucos dólares, né? Seria a Fibotrix semanal, que é o 127 semanal, né? Pessoal, olha só, quem não viu as aulas de análise gráfica, o link do grupo está aqui na descrição. Vocês podem clicar no link do grupo do Telegram, que está na descrição. Vocês ainda conseguem assistir essas aulas, tá bom?